isso, galera. Começando aqui essa live maravilhosa. Vocês conseguem escutar a música? Bem-vindos! Quem está chegando por aí, desculpem o atraso. Hoje a culpa foi minha. Me perdi aqui pensando nas coisas que eu vou fazer, que eu ainda vou fazer para mostrar para vocês. E é tão legal, né, essa live de toda terça-feira às 8h30 da noite, que a gente invoca a prosperidade, a gente chama por tudo isso e, claro, a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente tem. Claro, esse ano é um ano super importante, ano de eleição, e a gente tem que, claro, pensar muito bem nisso, estudar muito bem o que a gente quer para a nossa vida, para o futuro do país. Mas, independentemente disso, tem a questão da nossa vida, né? Nossa vida, o que a gente quer para hoje, o que a gente quer começar a fazer hoje. O Geraldo já está entrando aí, enviou um convite. Isso, vou pedir para a Alexa parar. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Dani. Só um minutinho, Alexa, parar. Peço desculpa para você também, me perdi aqui nos meus projetos, é muita coisa, fazendo cenário em casa, e é uma loucura para essa galera aí, para a Alcateia que me segue, porque vem mais novidade, vem uma live muito louca às quartas. A princípio a gente está programando para as quartas, então estou antecipando aqui. Mas vamos lá, pedidas as desculpas para o público e para você, muito bem-vindo, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre o Vale da Morte. É um tema duro. Vamos começar, então, só fazendo um panorama geral para a galera do que a gente está falando. Tá. Bom, assim, o Vale da Morte, enfim, a gente tem, nós primeiramente, contextualizando o nosso papo de empreendedor aqui, tem sempre abordado temas ligados a startups, ligado a empresa de base tecnológica que tem um desafio gigante de crescimento, né? A gente já falou isso em outros momentos, né? Quando abordamos quais são os racionais que o investidor busca numa empresa, né, para poder fazer o investimento, quais são os riscos, tudo isso nós abordamos em outros momentos. E a jornada dessa startup, né, é feita por estágios, também nós abordamos isso, né? E o que seria o Vale da Morte? É um desses estágios, né? É aquele estágio onde ainda você está testando hipóteses, vamos chamar assim, tá? Você tem uma ideia, você tangibilizou essa ideia, você construiu a tua ferramenta e você agora está testando os clientes, testando modelo de negócio, testando a ferramenta, pegando feedback. Esses são momentos difíceis, né? Momentos de receber, né? Enfim, ver como aquilo que você planejou, aquela ideia, vai funcionar na prática. Ou seja, é um período super delicado, é o período inicial, que você tem que tomar muito cuidado e muita gente acaba morrendo, vamos dizer, desistindo. Sim. Nesse período. Por isso que é o Vale da Morte, né? Assim, é muito tenso, né? Normalmente, na linha dos investidores, quem faz investimento nesse setor, né, são os anjos, né? Acho que por isso chama de anjo. Não é à toa. Não é à toa, né? Tentar a camada de proteção adicional ali nessa jornada. Mas o fato é que essa é uma jornada financiada, como eu falei, por anjos e por capital próprio, de uma maneira geral. Eu quero entrar nesses meandros com você, mas quero fazer uma caminhadinha aí, até muito baseada em cima do material que eu li, das coisas que eu pesquisei. Vamos começar falando o seguinte, não é fácil, então já deixando claro para a galera, não é fácil sobreviver aos primeiros meses, aos primeiros anos dessa etapa, né? Ao iniciar uma startup. Sim, fato. Eu vou te contextualizar a gente sempre traz casos práticos aqui, né? Porque eu acho que essa
eu diria assim, uma das coisas legais do meu trabalho é que eu converso com muita gente. Eu ouço muito pitch, eu ouço muita ideia, eu ouço empresas que já estão bem avançadas. Hoje mesmo eu conversei com um empreendedor que está há 12 anos na jornada. 12 anos e passou pelo Vale da Morte durante 11 anos. Nossa. Ele quase faliu 3 vezes, entendeu? E aí, o que que fez esse cara seguir em frente, né? Resiliência, né? Não é fácil, é uma jornada muito difícil. É mais fácil você desistir do que seguir em frente. Porque quando dá certo, sabe, Dani? Vamos lá, você tem uma ideia, desenvolver um produto, e primeiro lançou o produto e deu tudo certo, deu match. Né? O Uhum. cliente entendeu a proposta de valor, o preço estava razoável, estava correto, a empresa cresceu, escalou, e em 2 anos ela estava com Product Market Fit. Ok, então lindo, a história é linda, mas não teve sofrimento aí. Tá? Teve Uhum. trabalho duro, mas o sofrimento foi limitado. Difícil é quando não dá errado, né? Aí você É começa a possível, consertar. quer dizer, com as dicas que você vai dar para a gente hoje, com o que a gente está conversando, então é possível reduzir essa dor, é possível fazer com que esse Vale da Morte não seja tão duro assim. Eu diria o seguinte: nada substitui a execução, né? É só quando você, diria, põe o bloco na rua, você vai saber se o carro vai funcionar ou não vai funcionar. Enquanto ele está lá enfim, nos barracões sendo construído, você não botou ele para rodar. Mas quando você põe ela na avenida, que você vê que a roda emperrou, enfim, o Uhum. cara que estava conduzindo o carro teve um infarto lá dentro. Enfim, essas Uhum. coisas só acontecem, eu diria assim, as cagadas só acontecem quando o jogo está sendo jogado, né? Não no treino. Então, eu sempre falo de começar pequeno, a gente fala essas coisas, começa pequeno, testa a ideia, valide, porque quando você testa pequeno, você encontra a resposta rápido. E aí, funcionou, ok, segue, aí testa outras coisas, e vai testando até você ter um produto mais elaborado. O Sim, maior problema aqui é. mas você estava falando nessa questão, por exemplo, de investimento, de usar o dinheiro próprio ou não usar, eu queria falar desses caminhos. Por quê? É importante a gente dizer que quando, né, a pessoa tem aquela ideia, quer começar a startup, uma coisa que a gente vai falar aqui na frente daqui a pouquinho, só para deixar o público com gostinho, é aquela máxima que a prosperidade, que o sucesso não vem se não tem risco, a gente vai entrar melhor nessa frase aí. Mas você começou, então a gente diz que a pessoa começa no negativo, por quê? Porque ela não está entrando, ela não está vendendo nada, ela teve uma ideia, está lá na ideia. Ah, a frase bacana também que eu acho que você precisa primeiro vender antes de criar. Isso eu achei fantástico, eu queria que você falasse depois mais desse aspecto. Mas vamos começar daí, quer dizer, a pessoa teve uma ideia, ou ela vai investir com grana própria, ou aí eu queria que você entrasse falando com a galera. E como os empresários veem quem investe com grana própria, quem usa, de repente, familiares, enfim, amigos. Em geral, você começa com dinheiro próprio, o family and friends, né? Que é o dinheiro dos amigos e da família, né? São as Hum, pessoas que te conhecem, né? Evidentemente, existem os empreendedores que já fizeram a sua jornada e venderam a sua empresa, e ele ganhou uma reputação. Então, assim, ele vai começar um novo negócio e os investidores profissionais acreditam nele e vai investir, tá certo? sim, Então, mas tem aquela história que eu li que eu achei muito interessante, que é a pessoa que não quer gastar nada. Ah, não quero gastar nada, mas quero ter essa ideia, quero vender esse negócio. Os empresários olham com um olhar diferente do que quando você mesmo investe também uma parte do seu capital ali na sua ideia. Tem essa diferença. tem, assim, sem dúvida, quando você está, que a gente chama de skin the game, né? Você está, enfim, queimando junto, né? Eu diria, nessa jornada difícil, é claro que você gera mais confiabilidade, né? O quanto você está tomando de risco para você. Mas lembra, assim, a jornada empreendedora já é cercada de riscos. O maior risco que o empreendedor está colocando ali é o tempo dele, é a vida dele, tá? Então,
É, a questão do capital é importante, mas não é fundamental. O que a gente sempre fala é que assim, o início da jornada ele faz com capital próprio, mas precisa de pouco, você não precisa de muita coisa para começar. Você pode começar com um balão de ensaio, testando, pesquisando. Isso é muito mais trabalho do que investimento financeiro, né? É muito mais pesquisa, é muito mais elementos que são fáceis de você construir, né? Contamos casos aí, eu acho que na primeira ou na segunda live, sobre o Easy Taxi, lembra que nós abordamos sobre Uhum, como começou sem custo zero. Então, assim, e se uhum. tornou uma empresa bilionária. Então, assim, tem muitas empresas que começam sem dinheiro nenhum e começam com o esforço do empreendedor. Então, nada substitui isso, né? E eu acho que assim, esse aprendizado que ele faz nesse iniciozinho é, ajuda ele a ganhar uma reputação ou uma confiança do investidor para botar dinheiro nele, né? Que a pergunta que se faz sempre, Dani, é o seguinte: tá bom, eu ponho dinheiro em você. Aí o negócio não deu certo, o que você faz? Ah, não deu certo, aí acabou, né? Eu vou arrumar um emprego e você perdeu o teu dinheiro. Ah, tão fácil assim, né? Então, eu não vou botar Uhum. o dinheiro em você, né? Então, assim, você tem que confiar que aquele empreendedor ele vai ser resiliente para suportar os desafios que vão acontecer. Como eu falei há pouco, se der certo quando ele lançar e deu match e o produto funcionou, ele vai crescer, vai dar retorno, ele vai ficar feliz, o investidor também. Mas a gente sempre tem que pensar que a probabilidade disso acontecer é pequena. Normalmente dá muita coisa errada. Isso é o normal. E Uhum. aí você tem que confiar que esse empreendedor vai ser capaz de suportar essa pressão, que não é uma pressão fácil de ser suportada. Como que se transmite isso para o investidor? Aí você vê um pouco da jornada dele. Por isso que eu falo, é muito importante ele fazer uma jornada sozinho, construindo a ideia dele, tirando do papel a idade dele, a ideia dele. Eu acho que isso ele vai passar uma confiança de que, olha só, eu sozinho, com pouco dinheiro, eu fiz isso. Imagine Uhum. com a sua orientação, com o teu advisor, com o teu dinheiro. A gente pode ir muito mais rápido e mais longe. Isto é importante, essa mensagem. Agora, se você não fez nada e você quer dinheiro de alguém, as pessoas falam, por que eu vou acreditar em você? Você poderia ter feito muitas coisas e não fez nada, né? Então, E é aí que entra, quando eu falei, gente, só para o pessoal de casa não se confundir, é o seguinte, quando eu falei, você tem que vender primeiro antes de criar, é lá no início, né? Eu estava me referindo à ideia. Você vê o problema. Lembra que ele falou nas lives anteriores? Você tem que solucionar um grande problema. Então, você descobrir que problema é esse, né? E depois ver como você pode solucioná-lo. E não pensar que existe um problema e sair entregando alguma coisa que realmente não exista. Então, são é, dois e, aspectos diferentes que a e gente tem está muita falando gente aí. que fica desenvolvendo uma solução para alguma coisa sem pesquisar se aquilo é um problema grande, se as pessoas estão dispostas a comprar aquilo, né? Uhum. E aí, depois que ela constrói, ela sai atrás do problema para a solução dela. Quer dizer, é o contrário, ela inverte. Ao invés de ela encontrar um problema e desenvolver uma solução, não, ela desenvolve uma solução e depois Para ela um sai correndo problema atrás do e depois problema ela para a sai procurando o solução. problema. Essa, ela inverte. É muito comum isso, é mais comum do que se pensa, entendeu? E isso normalmente é uma jornada longa quando as Tive pessoas até, fazem eu isso. gosto de escrever, Geraldo, eu gosto de escrever, você também, né? Tive a ideia até de um filme, assim, uma coisa meio de suspense, o cara lá super cria um negócio achando que existe um problema e o problema não existe, aí ele começa a É. agir para que esse problema exista. Isso Dá tem até os filme, montes. mas é muito É, bom você dar esse alerta. é, Porque às vezes a gente pensa que a gente vê é igual como a gente define notícia. Ou seja, é importante para a galera da sua rua, é fofoca, né? Para a galera do teu condomínio, é fofoca. É importante para a galera do teu bairro, onde é que cabe essa notícia? Numa editoria de bairro. E aí você vai pensando na importância da notícia, você vai escalando. Eu acho que você está me falando mais, fazendo uma analogia, isso mais ou mesmo. menos a mesma coisa. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que, lembra, a gente sempre fala que startup é uma empresa pequena, que ela tem que ter foco, ela tem que procurar resolver aquele problema e focar naquela solução,
porque ele não tem muitos braços, ele é uma empresa pequena, com poucos elementos, poucas pessoas. Então não dá para ele ficar girando um monte de pratinhos, entendeu? Simultaneamente. Ah, eu vou fazer aquilo também, eu vou fazer aquilo outro. Isso é, de certo, um dos momentos que leva as empresas a sofrer dessa jornada, dessa primeira jornada que é o do Vale da Morte. É o que eu falo, assim, essa jornada pode ser uma jornada de 2 anos, 6 meses ou de 10 anos. Te contei um caso agora aqui de uma empresa de 12 anos. Ele levou 11 anos agora que ele encontrou o Product Market Fit, que é o quê? É o produto que tem match com o mercado. Ele conseguiu realmente encontrar o produto certo, identificando a persona que vai consumir e o modelo de negócio que vai fortalecer o negócio dele. Mas ele demorou só no último ano que ele conseguiu acertar a mão. Quer dizer, é duro, é uma jornada difícil, Dani. Era melhor ele ter arrumado um emprego, né? Ele talvez tivesse ganhado muito mais dinheiro. Mas o empreendedor ele tem um sonho, né? Lembra? A gente sempre fala isso, né? Ele tem um sonho de criar alguma coisa que ele diga, se foi eu que criei, né? Ele tem um propósito por trás. Eu costumo dizer o seguinte, que essas pessoas que abandonam o trem aí no meio do Vale da Morte, eles não são empreendedores de verdade. Eles ou ainda não estão prontos para sê-lo, tá? Talvez seja um dia. Porque aqueles empreendedores raiz mesmo, ele aguenta o tranco, ele vai corrigir o problema até encontrar a solução, né? É o caso dessa empresa que eu conheci hoje. Então, assim, isso é muito comum, né? Eu acho que é uma atenção que os empreendedores devem ter, né? Comece pequeno, teste. É o único jeito de você evitar, primeiro, ter demorar muito tempo para você descobrir que aquilo não funciona, para começar, entendeu? Esse é que é o problema. Ele demora muito tempo para descobrir que aquilo não está funcionando. E aí tem umas questões também, Dani. Normalmente essa pessoa é cabeça dura, ela não tem ouvido os conselhos. Porque muita gente nessa jornada disse para ele, cara, isso não está funcionando. Olha, isso está errado. Por que você está fazendo por esse caminho? Ele deve ter ouvido várias vezes e fez ouvido de mercador. Ele não, na verdade, ele não ouviu. E ele seguiu porque ele acreditava naquilo ali que ele estava construindo. E aquilo estava errado. Assim, de uma maneira geral, são pessoas que ouvem pouco, né? E acaba sofrendo muito. Mesmo Dica ótima. sendo... acaba sofrendo muito. Então, assim, eu acho que ouvir é muito importante, né? Você sabe aquele que... inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, sabe aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então, se alguém está te dizendo que já fez essa jornada, que isso não é um bom caminho para você seguir, por que você vai insistir? Ah, não, porque eu vou fazer. Tá bom. Aí ele vai e não consegue fazer, perdeu 2, 3 anos. Aí corrige. Aí ele comete o mesmo erro. Leva mais 2, 3 anos. Já foram 5, 6 anos. Passa muito rápido. Quando você acorda, você já passou 7, 8 anos num negócio que não está dando certo. É importante o foco também, porque você pode insistir, mas não focar tanto, não dedicar tanto o seu tempo para aquele negócio. Sim. Mas a empresa de tecnologia, startups, se não tiver foco e não tiver dedicação, ele morre na primeira curva. Não tem essa de não. Dedicação é 120%, entendeu, Dani? O ideal também é sempre ter uma pessoa de TI na equipe para economizar nessa parte do desenvolvimento. Eu acho que sim. Eu acho que uma dupla, um trio é muito bom, porque você pega uma pessoa com uma visão mais comercial, uma outra com a visão de tecnologia, outra com a visão de finanças. Isso é um conjunto que eu diria importante. São visões estratégicas dentro de uma empresa e que você tendo 3 pessoas com essas habilidades complementares, né, unidas por um propósito comum, né, construir e resolver um determinado problema, eu acho isso muito poderoso. Uma coisa que eu queria que você falasse, que eu acho super importante, é sobre ciclo de venda e ciclo de compra, porque às vezes as pessoas estão trabalhando com um prazo, estão com uma grana pensando num prazo e é outro completamente diferente. Uma coisa que esse artigo comentava era isso, para ter muito cuidado com esses dois pontos. Eu acho que assim é muito assim nesse aspecto. Eu acho que ele está mais se referindo ao ciclo de vendas, né? Porque, por exemplo, dependendo do tipo de negócio que você vai fazer,
né? O ciclo de venda pode ser um ciclo longo, de 6 meses a 8 meses para você fechar um negócio, né? E aí você tem que ter capital para aguentar esse período, né? Senão você vai, enfim, nadar e morrer na praia, né? E é por Uhum. isso que entra os investimentos de terceiros, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que dentro de mercado, seja ele qual for, né? Se você vai fazer um B2C, né, que é um business to consumer, né? Para consumidor final, pessoa física, você tem que gastar dinheiro com AdWords no Google, né? Com campanhas no Google, campanhas no Facebook, sei lá onde. Para quê? Para gerar tráfego para a sua plataforma, para que as pessoas. Né? Então tem um ciclo de fechamento disso, né? Mas quando você está falando de negócios voltados para empresas, por exemplo, ainda mais se for enterprise, grandes empresas, esse ciclo pode demorar 6 meses, 8 meses para fechar um contrato. Então, assim, eu acho que a questão de compra e venda é entender o ciclo do teu negócio. Eu acho que a questão é essa. Qual o ciclo Uhum. de venda do seu negócio para você fechar um contrato? E enfim, se é para pessoa física, efetivamente, que os valores são pequenos, quantas centenas de milhares de pessoas você vai ter que ter para aquilo se tornar um negócio grande? E você tem capital para isso? Você tem capital para comprar esses espaços no Google, Facebook, para poder gerar esse tráfego para você? São perguntas que você tem que responder. Se você não tiver, talvez você deva repensar, porque você vai dar com os burros na água. Você vai ter clientes, mas não vai ser o suficiente, entendeu? Uhum. Da Uhum. mesma forma, você vai trabalhar para uma enterprise, uma empresa grande, você precisa de 6 meses para fechar um contrato. Se você não tiver dinheiro em caixa para pagar os salários, enfim, para aguentar esses 6 meses, você vai quebrar também. Então, assim, eu Antes acho que a questão é o disso. ciclo de vida, que quando ele fala sobre isso, entre compra e venda, é mais referente ao ciclo. Uhum. Olha, então, para a gente terminar agora, o Wagner Azevedo está dando um tchauzinho. Boa noite, Wagner, bem-vindo. Se quiser fazer alguma pergunta, estamos aí. Quer dizer, na verdade, o Geraldo está aí. E, Geraldo, para a gente encerrar, porque eu sei que vai ser longo, você dá uma ranqueada e uma breve explicada, se tivesse que resumir agora o que a gente conversou, tivesse falado, pessoal, olha. Para o Vale da Morte, eu recomendo que vocês tomem cuidado com isso, com isso e com aquilo, por causa desses motivos. Você teria como ranquear aí alguns para gente? Sim, como eu falei no início, assim, comece pequeno, teste e valide, né? Isto é o único jeito de evitar que você não vai demorar anos numa jornada improdutiva, né? Porque se você vai testar pequeno e não funcionou, não insista, tá? É burrice insistir no erro, né? Muda as equações para você testar novamente, né? Então você testa pequeno, funcionou, ok, segue. Não funcionou, joga fora, testa uma nova ideia. Não adianta você levar meses criando coisas que não vão funcionar ali na frente, que você não sabe se vai funcionar. Então, acho que a resposta para essa jornada de sofrimento, para que o Vale da Morte você consiga passar por ele de forma mais tranquila, é você testar bem as suas ideias antes de você escalar, antes de você, enfim, fazer grandes investimentos e perder muito do seu tempo. Geralmente, para testar uma ideia, se demora quanto tempo? Porque a gente sabe, né? Muita pesquisa, dependendo do mercado que você está. Como é que eu começo a testar isso? Como é que eu descubro se esse problema realmente procede? Que eu já ouvi dizer que. Olha só, o teste é o tempo necessário, né? Não adianta, 9 mulheres não vão dar um filho em um mês. Você pode botar 9 mulheres grávidas, elas não vão conseguir ter um filho em um mês. Não, não tem jeito, entendeu? Existe um tempo que as coisas você tem que testar e fazer. Por isso que eu falo, se você testa pequeno, você consegue ter uma resposta relativamente rápida. Se você quer fazer algo muito grande, se você demorou para construir, às vezes o teste demora um pouco mais. Então, assim, teste pequeno, valide, e aí sim você vai. Aquilo que funcionou, continua, aquilo que não funcionou, joga fora e amplia. E outra coisa, né? Nunca pegue aquele teste que você fez pequenininho, bom, opa, funcionou, agora eu vou botar combustível aqui, que eu vou pegar a grana e vou acelerar. Não faça isso, que você vai perder todo o seu dinheiro.
que assim, nem sempre o teste que funcionou no MVP, que a gente chama do produto mínimo viável, que é aquela bem pequenininho, vai funcionar numa escala maior. Então, o teste sempre é o seguinte: eu testei, funcionou, agora eu vou testar numa escala maior. Ah, testei com 5 clientes, funcionou, agora eu vou testar com 15. Agora eu vou testar com 50, agora eu vou testar com 200. Entendeu? Você tem que ir ampliando esse teste, aprendendo com ele, pegando feedback, incorporando o feedback aos novos testes. E Aí na sim, fase de depois... teste, mesmo que você resolva o problema lá do seu cliente, como é que fica essa questão da cobrança? Porque ele sabe que está sendo um teste. Não, Como é mas é que é normal. isso? Se você está resolvendo o problema dele, ele vai estar te pagando anyway, entendeu? A questão ele não vai pagar muito, né? Uhum. Vai pagar um valor baixo, e é normal. Normalmente, os 2 primeiros anos, as empresas que eu conheço começam cobrando um preço muito baixo, porque ela quer testar, entendeu? E o É. cliente aceita Então é bem isso, interessante entendeu? você cobrar, Ah, apresentar o teste, mas cobrar. sim, Um sim, sim, valor sim, baixo, mas cobrar. sim. Então, assim, não existe almoço grátis, né? Alguém tem que estar pagando isso aí, independente de qualquer coisa. Você está testando não só a ideia, também tem que estar o seu modelo de negócio. As pessoas estão dispostas a comprar, a pagar por isso, né? Se ninguém tiver disposto a pagar por isso, por que você está insistindo? Ótimo. Nem para testar, nem por um, né? Porque é Né? sempre Por pensando, uma resolver um fração do que grande vale, olha só, problema. eu estou resolvendo um negócio que para você te custa R$ 1 milhão por mês de despesas. Eu estou resolvendo, estou te cobrando R$ 50 e você não quer pagar, eu não estou te Boa. cobrando R$ 100 mil, estou te cobrando 50. Eu só preciso que você pague alguma coisa. E ninguém quer pagar, então será que é um problema que realmente deva ser resolvido? Eu não sei. Eu acho que são perguntas que Excelente. eu acho que você não vai cobrar. No futuro você pode cobrar 100 mil, porque agora o produto está pronto, vai custar mais 50, custa 100 mil. Mas no começo você vai cobrar um valor barato para ele, para você testar e deixar isso claro para o cliente, né? Que ele está sendo o primeiro cliente, que você, enfim. Lembra, ele também não vai aceitar fazer isso, Dani, se ele não confiar em você, na sua história, no teu background. A gente já falou sobre Exatamente. isso. É A gente já toda uma falou isso em lives trama, passadas. é uma escalada. É uma escalada. Sim, eu não acredito nas pessoas só simplesmente porque elas falam. Eu quero entender o background delas, né? Uhum. Perfeito, Eu acho que é perfeito. isso. É isso, a gente chegou aí ao finalzinho desses 5 minutinhos que a gente entrou. Eu entrei com 5 minutinhos de atraso. Obrigada, Tá Geraldo, tudo mais uma bem. vez por esse papo incrível. Tenho certeza que a galera cada vez mais está entendendo, sabe? Se aprofundando, e cada vez que a gente repete e se aprofunda e vai trazendo novos conhecimentos, tenho certeza que muita gente está aprendendo muito. A gente tem tido muitos comentários, porque a live fica no feed e a galera toda assiste depois, Eu vi. começa a comentar. Estou muito feliz com isso, muito feliz com a sua presença aqui no canal Boa História. Uma ótima noite para você, muito Tamo obrigada. juntos. Beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau. E é isso, pessoal. Estamos no final de mais essa live. Em breve vem uma live, gente. Super quente, muito bacana, que eu tô me divertindo. Eu vou morrer de vergonha nessa live, só pra vocês terem uma noção. Vou morrer de vergonha. Aguardem. Beijo, desculpem mais uma vez, essa semana não consegui vir na segunda-feira ontem para dar as dicas para você, mas aguentem porque está guardado, chegará. Beijo, beijo, uma ótima noite, amores.